A cultura informa, opinião. Chegando o nosso amigo, professor universitário, político, Rafier Delon. Boa tarde, Rafier. Boa tarde, amigo Dido, André e queridos amigos da Rádio Cultura. Boa tarde, Rafier. Hoje, no nosso comentário, eu vou fazer uma grande mesclagem da cultura local com política estadual e também com política nacional. Hoje, a gente não pode passar despercebido, meus caros André e Dido, de um dia tão importante, historicamente falando, no nosso município, que foi o dia 20 de janeiro de 1963, onde há exatos 59 anos, Caruaru perdia aquele que foi, até então, o maior caruaruense de todos os tempos, o nosso saudoso em memória, Vitalino Pereira dos Santos, que tanto contribuiu com a história cultural, com a dinamização da divulgação de Caruaru, não só para o Brasil, mas por que não dizer também do mundo. A gente sabe que a situação da morte não foi uma situação tão tranquila, pelo contrário, vítima da varíola, que era uma doença que tinha um percentual considerável no nosso município há 6 décadas atrás, mas eu acredito que datas como nascimento, como partida de pessoas que tanto contribuíram para o que Caruaru chegou a ser hoje, essa grande metrópole, essa grande cidade, essa grande, por que não dizer, quase capital do Nordeste brasileiro, que foi a contribuição do mestre Vitalino. Dia de São Sebastião também, mas de modo muito específico, hoje, se nós temos esse berço cultural, se nós temos essa capacidade de vender cultura, de vender arte, de vender cerâmica, de vender artesanato, foi, sem dúvida alguma, graças a um precursor. Teve que ter tido um grande ponta de lança, né? Alguém que liderou um processo de transformações, mesmo com suas limitações para aquela época. A gente não pode deixar de recordar o quanto Vitalino foi um grande homem além do seu tempo. Um homem que 6 décadas depois do seu falecimento ainda contribui de modo direto para aquilo que costumo dizer, respaldando o nosso também saudoso Nelson Barbalho, o país de Caruaru. Então fica aqui a nossa lembrança a toda a família lá do Alto do Moura, né, e reforçando mais uma vez a contribuição que ele teve com o nosso país de Caruaru. Mas trazendo agora, meus caros Dido e André, para a política estadual, está acontecendo um debate muito rico na Assembleia Legislativa de Pernambuco, que é importante, claro, os ouvintes bem antenados da Rádio Cultura observar de uma situação bem delicada que chocou o estado de Pernambuco, né, de modo mais preciso, há 7 anos atrás, em 10 de dezembro de 2015, que foi o assassinato da menina Beatriz Angélica Mota, de apenas 7 anos, lá na capital do Sertão, em Petrolina. Uma situação muito delicada, muito confusa, que tem tomado de conta, como diz o ditado, não só dos noticiários de Pernambuco, mas também dos noticiários nacionais. E nós, enquanto pernambucanos também, André e Dido, não podemos nos afugentar de um debate que envolve, sim, a situação da política pública do estado de Pernambuco. 7 anos depois de uma confusão muito grande, sem saber se o perito estava bem intencionado, se estava mal intencionado, depois de trocar de delegados, depois de mudar a equipe, vem agora uma situação de um possível suspeito, onde depois da troca de seu advogado, ele faz uma carta dizendo que não teve nenhuma participação nesse crime. Um crime muito pesado, um crime horrorizante, onde inicialmente se divulgou em relação à possibilidade de 42 facadas, depois diminuíram para 10, discutindo que o laudo do corpo haveria 42 fotografias de lesões, algumas repetidas, que confundiu no número. Mas por que eu estou falando isso, Guido e André? Porque ontem, né, de modo específico, foi tentado, né, abrir uma CPI do caso Beatriz na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Um dos deputados, um dos 49, colocaram em pauta. E o que é um CPI? CPI, a gente sabe que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso pode acontecer no aspecto local, no aspecto estadual e também no aspecto federal, tendo como base alguém com prerrogativa do legislativo. Pode ser na Câmara de Vereadores, no aspecto local, na Assembleia do Estado, né, na questão da Câmara de Deputados ou no Senado. E qual é o contexto da possibilidade da criação de uma CPI? É a possibilidade de ter mais transparência e legitimidade nos fatos, levando em conta que o governo do Estado
de modo inoperante, arrasta aí há quase uma década uma situação dessa, e agora, de modo muito lúcido, os pais da menina Beatriz, né, saíram lá de Petrolina até a capital pernambucana a pé, com apoio popular, sendo recebido por várias, não só lideranças políticas, mas também lideranças populares por onde passou. Mas o que me causa preocupação é que, pelo menos até ontem, ouvintes da Rede Cultura, apenas 9 deputados dos 49 assinaram a possibilidade da criação dessa CPI. E, cá para nós, que fique só entre nós aqui da Rádio Cultura, nenhum de Caruaru. É sábio ressaltar que é importante e necessário, do ponto de vista prerrogativo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a necessidade de 17 assinaturas para a abertura, levando em conta que até então só tínhamos 9 assinaturas. Então, obviamente, a partir do momento que nós estamos no ambiente político, é importante, André, a gente ter a responsabilidade de colocar clara toda a situação que envolve um crime tão horrorizado que foi a situação da menina Beatriz. O que é que existe de medo, de receio do governo do Estado, de represália do governo do Estado, desses deputados que até então não se prontificaram a ter transparência do caso Beatriz, ou tem alguma situação que o governo do Estado, por outras situações e inúmeros questionamentos que não foram respondidos, não tem a vontade de federalizar o caso, que é justamente o pleito dos pais da menina Beatriz. O que acontece, de André, se porventura federalizasse o caso? Toda a investigação que envolve hoje o governo do Estado como competência, teria-se o governo federal à frente desse contexto. Quando digo governo federal, são as polícias, as instituições de segurança que estão envolvidos à situação do governo federal. Então, a situação é muito delicada, é muito criteriosa. Vamos aguardar os próximos desdobramentos em relação a esse caso que chocou o Estado de Pernambuco, que, repito, arrasta mais há quase uma década a situação tão delicada, e que os deputados tenham juízo e capacidade de comparar ao próximo, se colocar no lugar dos pais da menina Beatriz, de colocar para frente a CPI, e, obviamente, quem não deve, não teme. A partir do momento que tem um grupo de deputados que querem ter mais informações, querem ouvir mais pessoas, é uma prerrogativa legal do Legislativo. Foram para isso que os 49 deputados estaduais foram eleitos em Pernambuco. E para finalizar meu comentário, que eu já me prolonguei bastante, trazendo agora para a política nacional, é importante ressaltar também como é que está o cenário nesta reta final do mês de janeiro em relação às políticas nacionais de André. O PDT faz amanhã convenção nacional, onde oficializa a pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República, levando em conta que só pode ser candidato, obviamente, a partir da convenção, então é a oficialização da pré-candidatura. O União Brasil, ainda também no campo da oposição, namora aí a possibilidade de trazer o ex-juiz Sérgio Moro para as suas fileiras partidárias. Hoje ele está afiliado ao Podemos, e existem comentários e articulações que nesse namoro a Renata Abreu, a deputada federal Renata Abreu, que é presidente do Podemos Nacional, poderia ser a vice da chapa do ex-juiz Sérgio Moro. E nesse contexto também, para finalizarmos o comentário, pegando todos os agentes políticos principais protagonistas presidenciáveis, o PL, que é o Partido Liberal, partido do atual presidente da República, tenta fazer aí dia 29, ou seja, esse sábado, agora não, o próximo sábado, também a sua convenção nacional, onde terá aí a oficialização da sua pré-candidatura à presidente da República do atual presidente, o Jair Bolsonaro. E por último, a gente também não pode esquecer do próprio PT, que o ex-presidente Lula ontem colocou um banho de água fria na possibilidade da candidatura do atual senador Humberto Costa ao governo do Estado, dizendo que se o PSB, que é o atual mandatário do governo do Estado, tiver um interesse, e óbvio que tem, de colocar o seu candidato, coisa que até então está em discussão, Humberto estaria fora de todo o contexto da possibilidade de ser candidato. Então, esses são as atualizações, o F5 do que vem ocorrendo na política nacional, e a gente debate agora, no segundo momento, as dúvidas dos ouvintes. É por aí. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio.
Agora, 1h34. Na cultura, 1h34. E eu estava vendo aqui, Rafi e André, agora, enquanto o Rafi falava sobre o caso Beatriz, eu abri aqui a internet rapidamente, e no JC UOL, a gente tem que dar o crédito aqui ao Augusto Tenório, foi publicada aqui uma matéria no final desta manhã. CPI do caso Beatriz já tem 12 das 17 assinaturas necessárias para ser instaurada. E aí, quando a gente fala quem seria esse 12º nome, não é? Trata-se de Alessandra Vieira, da oposição, não é? É oposição ao governo, não é? E nesta quinta-feira ela confirmou, no caso, a adesão, não é, a esse grupo, né, que quer essa CPI desse caso. Então, a gente, pelo que percebe aqui, não é, o caldo está engrossando, Rafi, está engrossando, e a oposição está justamente aproveitando essa fala, não é, da população, que acha muito estranho, não é, o fato de somente após a repercussão gigantesca que o caso tomou a partir da peregrinação dos pais, uma semana ou duas após aquilo acontecer, o governo do estado ou a Secretaria, né, de Defesa apresentar o algoz, né, do crime. Sem dúvida, depois de tanta pressão, né? O que não pode se caracterizar é criar aquele ambiente, André, que o crime compensa. A gente está falando de um caso de quase uma década, a gente não está falando de algo que aconteceu o ano passado ou semana passada. Então, vamos se colocar um pouco na pele ou na alma da nossa Lucinha, que é a mãe da Beatriz, ou do pai dela, né? E ressaltando mais uma vez, para quem não recorda da situação, a tragédia aconteceu numa escola particular de Petrolina, por enquanto que a irmã participava da formatura da outra irmã. Então, pedi para beber água, né? Saiu de perto dos pais e de modo próximo aconteceu a tragédia que todo o Brasil conhece. Então, que bom que o coro está crescendo, né? Faltam apenas aí 5 assinaturas, levando em conta que nas entrelinhas existe aí o poder de fogo do governo do executivo para não avançar essa situação. Agora fica a perguntar o porquê dessa dificuldade. Eu não quis citar aqui nome de deputados, de André, até porque para não fazer nenhum tipo de referência pessoal. Mas é importante ressaltar que essas assinaturas que tem, os 12, nenhum é de Caruaru. E nós temos 4 deputados no nosso município. O que é que custa você votar, você assinar, você se colocar à disposição para a situação que há quase uma década o governo do estado não teve competência de desvirtuar, que tenha essa transparência, que seja ouvido todos os personagens que estão nesse contexto, e a gente parabeniza o trabalho desses deputados que já assinaram, tá? Às vezes a gente só fica na crítica, no poder de questionar alguns legisladores, mas é importante também comentar quando acerta, quando o político X ou o político Y acerta. Então esse é um caso que tem tomado conta do noticiário de Pernambuco, só se fala nisso nos blogs relacionados à situação criminal, e nada mais justo que a gente fazer coro a essa torcida que chegue aos 17, né? Já crescemos de ontem para hoje, falta pouco, faltam 5, para ter essa maturidade da Assembleia Legislativa de Pernambuco para avançar e colocar na mesa todos os fatos. Repito, quem não deve não teme, e obviamente é uma situação que chocou todos os pernambucanos. Ô Rafi, quando a gente fala em federalizar, não significa que vai para, digamos, para Brasília. Seria para o Ministério Público Federal em Pernambuco, Polícia Federal em Pernambuco e o Tribunal Federal aqui da 5ª Região, seria isso? Perfeito, André. Exatamente. Aquilo que eu falei anteriormente. Não é o governo federal, a questão política, né, partidária, que vai liderar. Porque quando a gente fala federal, alguma pessoa pode pensar, então vai colocar na responsabilidade do presidente. Não, não é por aí. É como você muito bem ressaltou, André. São os órgãos federais, as instituições de segurança nesse contexto que se responsabilizam e tomam a frente da situação. Uma coisa ficou muito claro, Didi André. Eu não sou perito, não sou técnico, mas não precisa ser para comentar a situação. Ficou muito claro que o governo do estado de Pernambuco, a Secretaria de Defesa Social, não teve competência para isso. O governador deveria tomar a posição de enfrentamento realmente dessa situação, de liderar esse processo, mas a gente sabe que nas entrelinhas o que é que ocorre, André e Didi? A partir do momento que o governo do estado aceita a federalização desse caso, é um atestado realmente que o governo não teve competência para dar sequência na situação. Então, o que importa é que a situação seja resolvida. O governo do estado já comprovou que não tem competência para isso, tá? E a gente espera que essa CPI avance junto à Assembleia Legislativa de Pernambuco
e que os pernambucanos, de modo especial, acompanhem esse caso, que envolve uma pessoa que poderia ser familiar nosso, que poderia ser uma situação envolvendo nossas famílias, parentes ou amigos, que do ponto de vista geográfico está longe, lá em Petrolina, mas não tenha quem se comova com uma situação tão triste, tão dramática e tão pesada como foi esse caso da menina Beatriz. Aqui no WhatsApp, o Elias Serafim, o 981091130. Elias Serafim está dizendo: boa tarde, meu amigo Rafier, gostando demais dos seus comentários aqui na Rádio Cultura. Estou atento a cada dia que você enriquece o programa com sua sabedoria. A mensagem do Elias. Muito obrigado, Elias. A gente aproveita para agradecer não só a Elias, mas também eu queria mandar um abraço especial a todo o grupo Flor de Barro, lá do Alto do Moura, viu, Didi André? Ontem eu estive lá na festa de São Sebastião, da comunidade do Alto Moura, na quase paróquia São José, junto com o padre Jean Lucas, junto com o padre Luciano Bertoldo. E eles me pararam lá, ou melhor, eles me pararam e disseram: Rafier, olha, estou escutando todo dia a Rádio Cultura, gosto dos comentários, parabéns, gostei de lhe conhecer. Então, mostra realmente que a Rádio Cultura está envolvida em todos os munícipes aqui da nossa cidade. E também, sem esquecer que hoje é outro dia importante, viu, Didi André? Mano, recebendo mensagem aqui que hoje é o dia do farmacêutico. Exatamente. Então, em tempos de crise, né, em tempos de influenza, de gripe, a gente sabe a importância que os farmacêuticos têm tido na vida da população, e fica aqui nosso registro, nossos parabéns. E também não esquecer que hoje à noite tem a posse do Sindiloja, o Sindicato dos Lojistas aqui da nossa cidade. O Augusto está tomando posse como presidente, o Manuel está entregando na presidência. Então, parabenizar também todo o trabalho dos amigos do Sindiloja. É muita gente, e a audiência da Rádio Cultura está bacana. Onde eu chego, as pessoas já estão associando aos comentários. Que bom. Pois é, o Rafael também trouxe aqui no seu comentário, né, a questão justamente da pré-candidatura de Ciro Gomes, do PDT, que vai acontecer amanhã. E aí já tem informação que, em razão, não é, do avanço da Omicron, que é a variante da Covid, o lançamento ocorrerá de modo virtual. Então, o pessoal pode poder acompanhar através aí das redes sociais, eu imagino que também nos canais oficiais do partido PDT. Sem dúvida, Dida. É importante ressaltar que a candidatura, ou melhor, a pré-candidatura do ex-governador Ciro Gomes, ela perdeu fôlego. A gente sabe que hoje existe uma polarização muito clara entre as candidaturas do PT e do PL, e o Ciro achava, né, que a não possibilidade da candidatura do PT, ele poderia crescer nesse eleitorado. Só que aconteceu foi o inverso. Hoje ele pontua aí, segundo as principais pesquisas nacionais, em quarto colocado. E de modo muito claro, o presidente atual do partido, né, o Carlos Lupe, tenta forçar uma pré-candidatura e uma candidatura do Ciro Gomes, levando em conta que teve um custo financeiro muito grande, viu, Didi André, com a contratação do João Santana, né, conhecido demais no marketing político brasileiro como marqueteiro do PT, como já foi. E hoje o João Santana presta serviços de consultoria ao Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT, um custo financeiro elevado, mas que até então não tem surtido efeito de acordo com a situação política que hoje o Brasil vive. Então, eu acredito que o Carlos Lupe ele é muito pragmático. Se chegar à próxima convenção e ele observar que realmente é uma candidatura apenas para constar, ele retira a candidatura do Ciro Gomes e, obviamente, direciona aí para a esquerda, assim como foi o PDT de modo histórico. Sem esquecer também que foi aniversário do Brizola essa semana, tá? Se estivesse vivo, estaria completando um ano também. Foi outro grande personagem da política nacional que contribuiu muito para o estado do Rio de Janeiro. O Dedé de Freitas está mandando um abraço ao amigo Rafier. Tem também aqui o Rafael, a Raquel e Paulo Roberto. Tá dizendo assim: continue nessa linha. Tá de parabéns. Parabéns. Obrigado a todos os ouvintes. E a gente sempre fica nessa batalha aí de informar bem o ouvinte da Rádio Cultura de modo preciso, com informações reais, não com fake news, total combate a fake news, Didi André, e sempre fazendo uma mesclagem de assuntos que estão envolvidos no cotidiano da nossa população. Rafi, muito obrigado pela participação nessa tarde, né? Mais uma participação que colabora muito com o debate, né? Com a programação da Rádio Cultura também, sempre esclarecendo aí os ouvintes, colocando seus pontos de vista. Então, muito obrigado, Rafi, por mais uma participação. E muito bom que os ouvintes estão parando você e também dizendo que estão ouvindo, Rafi. Isso é verdade, André. Isso mostra o respaldo, a credibilidade da Rádio Cultura. Eu acho que a rádio que vive a cidade e a rádio que está em toda a roda de conversa, discutindo assuntos que a gente conversa aqui, é prova, obviamente, que a situação está sendo
feita de modo exemplar. Então, que bom que isso aumente, que se potencialize para as ondas sonoras da Rádio Cultura entrar em todos os ambientes de Caruaru. Uma boa tarde a todos os amigos, agradeço mais uma vez o convite e até a próxima. Até mais. Até a próxima, Rafier.